Boa tarde, que a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, amém? Vim aqui entregar mais uma palavra para o seu coração, que vem de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 29, do 31 ao 35, que diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concedeu Leia e teve um filho e o chamou de nome Rubem, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, pois isso agora me amará o meu marido. No 33. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome de Simeão. No 34. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. E 35. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá e cessou seus filhos. Glória a Deus, aleluias. Aqui eu não vou falar da história de Jacó. Hoje eu vou estar falando sobre Lia. Lia era uma mulher que naquela época não podia escolher, né? Naquela época nenhuma mulher podia escolher com quem ia se casar, né? Ninguém não tinha voz, as mulheres não tinham voz para nada, elas não podiam falar nada, né? Era o que os seus pais mandavam e seus maridos também. E aqui na Bíblia nos conta que lá no capítulo anterior, né, no capítulo 18, que o Jacó, ele tomou a primogenitura do seu irmão, né, e assim, com a ajuda da mãe deles, né, e assim o pai, o Isaac, mandou Jacó para a cidade onde estava seu tio, Labão, né? E falou para ele: casa com uma mulher de lá, né? Uma mulher de Padarã, né? E dizendo para ele não casar com as mulheres de Canaã, mas sim com uma das filhas de Labão. Então Jacó foi, né? Aí ele foi procurando o tio dele e acabou que conheceu Raquel no caminho. Conheceu Raquel e se apaixonou por Raquel, que era irmã de Lia. Labão tinha 2 filhas, Leia, que era a mais velha, e Raquel, a mais nova. Mas Jacó apaixonou-se por Raquel e não via Lia, né? E foi que ele ofereceu trabalhar 7 anos para Labão para poder casar-se com Raquel, né? E aconteceu que ele trabalhou por 7 anos, né? E depois foi pedir a sua paga, né? E chegou no seu tio e falou: Não, eu trabalhei 7 anos, agora eu quero a mão da sua filha. E fizeram a festa, né? Por causa do casamento, né? A cerimônia, teve a festa. E foi que aí o pai de Lia e Raquel enganou ele e entregou a sua filha Lia para Jacó. E Jacó só percebeu no dia seguinte, já tinha dormido com ela, já tinha desonrado a moça, né? E percebeu e desprezou Lia.
e foi lá cobrar porque ele queria Raquel. E aí foi quando o pai de Raquel e de Lia falou para ele o quê? Vai lá, trabalha mais 7 anos, porque não é justo a mais nova casar antes da mais velha. Primeiro tem que casar a mais velha e depois casar a mais nova, porque era uma lei que eles tinham lá naquela época, né? Primeiro a mais velha. Aí se a mais velha não casasse, a mais nova ficava calhada. Então primeiro tinha que casar a mais velha, depois a mais nova. Então foi que Jacó foi lá trabalhar mais 7 anos, né? E assim conseguiu a mão de Raquel. E nesse tempo, a Lia foi tendo filhos, né, com ele, né? E Deus vendo o sofrimento de Lia, ele concedeu a Lia filhos, né? E Jacó, enquanto mesmo assim, ficava desprezando Lia, né? Só tinha olhos para Raquel. E Raquel tava com o ventre fechado, né? Ele era estéril. E ele só desprezando Lia. E tanto quando ela teve o último filho, último não, né? O quinto filho, que foi o Judá, ela disse que ela não dedicou para o marido dela, dedicou para Deus, né? Ela dedicou para Deus. Ela tinha muita esperança que o marido dela amasse ela, né? Porque ela não gostava, porque ela estava sendo desprezada por ele. Ele só se deitava com ela para fazer a função do meu esposo, né? Mas ele não amava, ela não tinha aquele amor, aquela fixação que ele tinha por Raquel, né? Então, a Lia, um certo dia, Deus ouviu a Lia e concedeu mais uma vez, né? E ela teve o quinto filho. E tá aqui no versículo 17. E ouviu Deus a Lia e concedeu e teve um quinto filho. No 18. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome de Issacar. O quinto filho é o Issacar. E no 19. E Lia concedeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. 6. Ela concedeu 6 filhos para ele e ele morava com Raquel. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, a filha única de Jacó. Ele não teve mais nenhuma filha, ele só teve essa filha. E chamou o nome de Diná. E depois de todos esses filhos, Deus lembrou de Raquel e abriu a madre dela. Meus irmãos, eu quero dizer que por mais que a gente tenha desafios, né, que nós temos que a gente tenha frustrações, né, a gente nunca pode deixar de lembrar de Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Porque enquanto a Lia estava aqui só colocando o primeiro Jacó na vida dela, eu acredito que ela era muito infeliz. Que ela só era dedicada a Jacó, só Jacó na frente dela. Eu acho que ela era muito feliz.
quando ela dedicou o filho dela, que é o filho, deixa eu ver aqui, o Judá, que ela diz assim: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome de Judá, né? E seus filhos. Eu acho que a partir desse momento aqui, que ela dedicou o filho para Deus e não para o seu esposo, aí ela teve uma alegria no coração dela. Porque ela estava sendo muito desprezada, muito ignorada pelo marido, né? E vendo sua irmã dela, que não tinha um filho sequer, sendo a querida dele. Então, a partir do momento que ela colocou Deus no primeiro lugar e começou a cuidar dos filhos e dela, ele começou a enxergar mais a esposa, né? Então eu digo, essa tarde, eu quero dizer para vocês que coloca sempre Deus em primeiro lugar, né? Eu sei que a gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem família, mas se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Não vamos conseguir. Então, que a Lia sirva de experiência para vocês, né? Entender que colocar uma pessoa, para a juventude aí, uma namoradinha, um namoradinho, para um marido, fica na obsessão de colocar aquela pessoa, um filho, até filho, a gente coloca em primeiro lugar, em vez de Deus, aí a gente acaba esquecendo de Deus, acaba esquecendo de quem é o Criador, de quem a gente precisa, quem é que vai cuidar de tudo, quem é que cuida dos nossos, né? Quem é que está na frente de tudo? É os nossos filhos, é nosso marido, é nosso namoradinho, nossa namoradinha? Não, é Deus. Então, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai mudar toda a estratégia. Porque Raquel, ela teve seus filhos, teve o José do Egito, tal. Mas a Lia teve o antecedente, o ancestral de Jesus, né? O ancestral de Jesus, que é o Levi, né? Então, vamos, né, nos dedicar mais a Deus, né? De mais coisas serão acrescentadas, né? Eu espero que essa palavra conforte bem o coração de vocês, que vocês possam refletir, né? Olhar para dentro de vocês e ver. Vocês perguntam para vocês, eu tô colocando Deus em primeiro lugar? Pergunto para você. Olha, você olha na frente do espelho e pergunta, eu coloco Deus em primeiro lugar? Né? Então fica com essa palavra, tá bom? Meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que escutaram essa mensagem, Senhor. E, meu Deus, abençoa a vida deles, abençoa a família deles. Meu Deus, meu Pai, concede, meu Deus, aquele desejo do coração daquela pessoa que está escutando, Senhor. Meu Deus, que eles possam, meu Deus, compartilhar essa mensagem para quem eles sabem que precisa, meu Deus, escutar. Pai, desde já eu agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar levando sua palavra para os 4 cantos do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um. Amém.